Calma, calma. Olha o coração. Foi só para você respirar, né? Foi só para você tomar aquela água, mas você vai continuar aqui nessa manhã de domingo estudando para a banca FGV, quem sabe aí o seu concurso de Canaã dos Carajás. Então, vamos lá. Vamos lá. Não para não. Não para não. Deixa o susto para lá. Assinale a opção que apresenta a frase em que a oração reduzida foi substituída adequadamente por uma oração desenvolvida. Oração reduzida e oração desenvolvida. Poxa, professor, eu não sei nada disso. Olha, é por isso que você está aqui no canal, né? Para você saber sobre essas coisas que vão levar você à sua aprovação, tá bom? É isso que a gente faz aqui. A gente faz com que você pare de achar que não sabe nada. Você vai aprender alguma coisa aqui e é justamente essas informações que você está anotando aí, né, com o seu estudo. Pessoal, o que faz com que eu tenha um período composto, ou seja, mais de uma oração, é uma palavra que geralmente fica no meio da frase, chamada de conjunção. Simples assim, conjunção. Ó. O homem saiu e voltou tarde. Ó. E voltou tarde. Esse e é a conjunção. Quando eu tenho a conjunção na frase toda, eu tenho uma oração desenvolvida. Quando eu não tenho a conjunção na frase toda, eu tenho uma oração reduzida. Tá bom? É simples assim. Se tiver a conjunção, é a oração desenvolvida. Se não tiver a conjunção, é a oração reduzida. Tá bom? E aí a gente vai ficar com vários exemplos aqui. Mas, mais uma vez, pessoal, é uma questão de reescrita de frases, só que tem um detalhe, agora pede realmente um pouquinho de conhecimento gramatical, mas esse conhecimento é sobre verbos, né? Sobre verbos, quem sabe a gente consegue, vamos lá? Há apenas um dever, o de sermos felizes. Então, eu quero que você troque essa oração reduzida pela oração desenvolvida. Só tem um detalhe, pessoal. Olha só, vamos ver o que a gente consegue fazer aqui. Ó. Há apenas um dever, né? Há apenas um dever. Eu quero que você guarde aqui esse verbo. Anote aí que esse verbo é o verbo haver, que está no presente, presente do indicativo. Há é presente, não é houve, passado, não é haverá, futuro, né? É há no presente, presente. Então, quando eu digo há apenas um dever, o de sermos felizes, esses aqui são os pares, tá bom, pessoal? Ó, o verbo presente com o sermos, o futuro, né? O futuro incerto, lá do subjuntivo. Será que se eu trocar essa expressão que está grifado por esse verbo aqui, pessoal, não vai rolar? Poxa, professor, eu queria entender. Então anota aí, ó. Se eu trocar esse primeiro verbo para o passado, se eu disser assim, olha pessoal, naquele tempo havia apenas um dever, o de que fôssemos felizes. Tu tá me entendendo? Então é questão de anotar o par mesmo. O verbo, o presente, esse a aqui, faz par com o sermos, que é futuro do subjuntivo. E o passado, o pretérito imperfeito, havia, vai fazer par com o fôssemos, que é pretérito pretérito imperfeito do subjuntivo. Em vez de ficar anotando os nomes, você anota a frase, a palavra, né? Ó, o presente com os sermos, há apenas um dever. Pessoal, hoje há apenas um dever. O de sermos felizes, isso é hoje. Se eu falar assim, havia apenas um dever, o de que fôssemos felizes. Então, para que ficasse esse fôssemos aqui, como a questão, a letra A está sugerindo, eu tinha que mudar o verbo haver para o passado, havia, tá bom? Então, é uma questão de reescrita de frase? É, mas exige um pouquinho de conhecimento verbal. Isso aqui também é paralelismo. Então, o par do presente é o futuro incerto. O par do passado, que é o pretérito imperfeito, é o pretérito imperfeito do subjuntivo. Eu prefiro que você não decore esses nomes ainda, mas que você vá pela lógica. Ó. Se eu disser para ti hoje, pessoal, hoje há apenas um dever, o de sermos felizes. Se eu disser assim, naquele tempo havia apenas um dever, o de que fôssemos felizes. Então, não é a letra A nossa resposta. Felicidade é como um beijo. Você deve compartilhar para aproveitá-lo. Felicidade é, né? Felicidade. Vou até comparar aqui a mesma frase. Vou até comparar aqui, ó. O é está no presente. O é está no presente. Felicidade é como um beijo. Você deve compartilhar para aproveitar.
Aqui está escrito aproveitar, tá bom, pessoal? Isso aqui é aproveitar com R. Só está aparecendo assim porque apareceu o Lzinho aqui. Então é o mesmo daqui, ó. Felicidade é como um beijo, você deve compartilhar para aproveitá-lo. Hoje, felicidade é como um beijo, você deve compartilhar para aproveitar. Antigamente, felicidade era como um beijo, você devia compartilhar para que aproveitasse. Então agora tu já duas vezes que apareceu o SSE, tá vendo? Esse aqui, SSE, indica que é o pretérito imperfeito do subjuntivo. E ele combina com o pretérito imperfeito do indicativo. Havia apenas um dever, o de que fôssemos felizes. Felicidade era como um beijo, você tinha que compartilhar para que aproveitasse. Então, tinha que mudar aqui o é para era, para que combinasse com o aproveitasse. Letra C. Felicidade é a única coisa que podemos dar sem possuir. Felicidade é, de novo, presente aqui, né? Presente. Combinando aqui com possuir. Futuro igual aquele lá. Aproveitar, ser. Perfeito. Felicidade é a única coisa que podemos dar sem possuir. Felicidade é a única coisa que podemos dar sem que a possuamos. Sem que a possuamos. Olha, deixa aqui só um instantinho, bora ver as outras. Vamos lá. As pessoas mais felizes são aquelas que não têm nenhuma razão específica para serem felizes, exceto pelo fato de que elas são. As pessoas mais felizes são aquelas que não têm nenhuma razão específica para terem felicidade. Pessoal, essa expressão não pode ser trocada por essa aqui, porque você se lembra o que é que nós estamos perguntando? Olha aqui, ó. Olha aqui o que ele quer. Ele quer que você mude de oração reduzida para oração desenvolvida. A letra D é uma pegadinha imensa. É uma pegadinha imensa. Ele quer que mude de oração reduzida para desenvolvida. Pessoal, as duas aqui são reduzidas. As duas são reduzidas. É só você comparar. Ó. Aqui começa com para serem felizes. E aqui começa para terem felicidade. Não tem a conjunção. Ah, esqueci de destacar, né, pessoal? Olha lá. Ó. Na segunda parte sempre tem conjunção. Ó. Na segunda parte sempre tem conjunção. Olha aqui. Ó. Aqui tem o que. Aqui tem o para que. Aqui tem o que de novo, que é o sem que. Tá bom? Mas na letra D, o que aconteceu na letra D? O para e o verbo. O para e o terem. Não mudou. Tá vendo? Poxa, professor, eu jurava que era a letra D. Sim, a letra D até manteve o sentido, mas o comando não foi respeitado. O que o comando quer? Que mude de uma reduzida para uma desenvolvida. E desenvolvida tem que ter conjunção. E essa conjunção é o quê? Bom, o que é a conjunção padrão, né? Mas tem que ter uma conjunção. E aqui você percebe, ó, para serem, para terem. Não mudou nada. Continuou sendo oração reduzida. Você não será feliz com mais até ser feliz com o que você já tem. Você não será feliz com mais até que sejam felizes o que você já tem. Aí aqui o que mudou foi o sentido da frase, né, pessoal? Aqui o que mudou foi o sentido da frase. Quando eu digo, ó, você não será feliz com mais até ser feliz, até você ser feliz com o que você já tem. Quando eu mudei, olha o que aconteceu. Você não será feliz com mais até que sejam felizes com o que você já tem. Eu coloquei uma outra pessoa na história que não tem nada a ver. Mudou o sentido. Então, por mais estranho que pareça, a nossa resposta de fato é a letra C. É questão que você tem que fazer por eliminação. Mas a letra D era a única que você não podia marcar pelo respeito ao conceito. Oração reduzida não tem conjunção. A questão está pedindo para transformar para uma oração desenvolvida. E aqui não tem, ó. Para serem, para terem. Não mudou nada, continua sendo reduzida. Por isso que não é a letra D, e sim a letra C. Vou continuar te falando, né? Se você está aqui ainda comigo, já é o que? Já estamos aí praticamente na nossa segunda hora de aula. Nós vamos levar 3 horas de aula hoje, mais ou menos, né? Claro, nunca dá certo os minutinhos, né? Não tem problema. Mesmo que o vídeo quebre, você aguarda um pouquinho e leva para o outro vídeo, não é? Não tem problema, isso aí faz parte, quem sabe faz ao vivo. Mas se você quiser os materiais, pode falar comigo aí no Zap, tá bom? Quero agradecer quem está assistindo ao vivo, quero agradecer quem está assistindo no gravado, quando isso ficar aí para a posteridade, não é? E pedir mais uma vez que me dê de presente de aniversário as inscrições, né? Bora arredondar aí para 2, né? Para 2000, né? Para 2000.
Então, vamos arredondar aí. Peço a ajuda de vocês para que a gente compartilhe e mais pessoas possam estudar aqui por esse canal. Sétima questão. Felicidade é uma escrivaninha muito pequena e uma grande cesta de lixo. Felicidade é uma escrivaninha muito pequena e uma grande cesta de lixo. Sobre esse pensamento, olha a banca errando aí, sobre esse pensamento, assinale a afirmativa correta. A forma diminutiva escrivaninha mostra valor depreciativo? Sabe que depreciar é reduzir, né, a pessoa, falar mal, não é? Ofender mesmo, não é isso? Então, felicidade é uma escrivaninha muito pequena e uma grande cesta de lixo. Em que momento eu estou depreciando aí a escriva aí? Nada a ver, né? Não tem nada a ver com depreciativo. A conjunção e equivale a uma adversativa. Isso aqui eu quero que você anote. Isso aqui eu quero que você anote o que é adversativa. Adversidade, pessoal, é aquilo que era para acontecer, mas não acontece. Ou aquilo que não era para acontecer, mas acontece. Você sabe. Se você já fez concurso e não passou, olha só. Eu estudei muito, mas fui reprovado. Mas faz parte da adversativa, não é? Por quê? Porque era para ter. Se você estudou muito, era para você ter sido aprovado. Ó. Eu estudei muito, mas fui reprovado. Eu estudei muito, entretanto, fui reprovado. Eu estudei muito, todavia fui reprovado. Então, quero que você guarde a família da adversidade. Vale muito a pena, ó. Mas, M-A-S, né, pessoal? Por favor, tá? Mas, porém, contudo, no entanto, entretanto, todavia. Guarda essas palavrinhas como adversidade. Adversidade são coisas opostas, contraste, ressalva. Tu acha que aqui está em oposição? É, pessoal, um pequeno com um grande está em oposição. Peraí, vamos devagar. Esse E aqui, ele não está fazendo oposição entre a palavra pequena e a palavra grande. Ele está dando duas características para a felicidade. Felicidade é o quê? Uma escrivaninha muito pequena e o que mais? E uma grande cesta de lixo. Está dando ideia de adição. Não vai cair na... A letra B é cilada. A letra B é armadilha. Por quê? Porque se você sabe que a diversidade é oposição, aí você vê pequeno com grande oposição, né? Mas o E não está fazendo a ligação entre o pequeno e o grande. Está dando duas características para a felicidade. Felicidade é o quê? Uma escrivaninha muito pequena. E o que mais? E uma grande cesta de lixo. A adição. Esse E aqui está realmente dando ideia de adição. Ele é uma conjunção coordenativa aditiva. Não é a diversidade. A diversidade são coisas opostas. Letra C. Os adjetivos pequeno e grande mostram uma incoerência. Pessoal, tudo que tiver falando mal do texto está errado. Tudo que tiver falando mal do texto está errado. Beleza? A locução de lixo indica uma qualidade da cesta, pessoal? Não. Cesta de lixo. De lixo é o tipo da cesta, não é qualidade. Tá bom? O adjetivo grande tem valor dimensional. O que é dimensão, professor? Dimensão, tamanho. Tanto a palavra pequena quanto a palavra grande tem valor dimensional. Está dando o tamanho do troço. Escrivaninha pequena, mesa, cesta grande. É o tamanho, dimensão. Tá certinho. Perfeito. É muito fácil. Beleza? Vamos lá. Olha, espera sair um pouquinho o edital, vai sair agora ou no final de setembro, ou logo depois das eleições aí em outubro, daqui a um mês certinho vai sair esse edital. Se tiver raciocínio lógico para o teu cargo, pode vir estudar aqui com a gente também, tá bom? No online, tá bom? No online a gente vai estudar também raciocínio lógico. A gente está tendo aula online das terças e quintas, e se tiver turma, né, se tiver gente interessada, e eu acho que você quer passar no seu concurso, você tem que estar interessado, vem fazer parte aqui da turma online também de raciocínio lógico, tá bom? Beleza? Vamos lá. Questão 8. Em todas as frases abaixo, houve a utilização do advérbio onde. Assinale
a opção que apresenta a frase em que, segundo a gramática tradicional, deveria ser usada a forma mais adequada aonde. Olha que coisa boa, pessoal. Isso aqui é para você guardar. Eu quero que você anote do jeito 100%. Eu quero que você anote do jeito 100%, combinado? Vamos lá. Quando é que eu uso a palavra onde? Quando você fizer a análise do verbo e aparecer a palavra em. Como é, professor? Quando você anota. Quando você fizer a análise do verbo e aparecer a palavra em. Assim, ó. Poxa, não sei aonde eu deixei meu celular. Não sei aonde eu deixei meu celular. Espera aí, para pensar um pouquinho. Se você deixou o celular em algum lugar. Foi ou não foi? Se você deixou o celular em algum lugar. Então você tem que dizer, não sei onde eu deixei meu celular. Você vai viajando com alguém aí no ônibus, né, daqui lá pro Peba, e você fala assim, ei moça, aonde é que você vai descer? Peraí, para pensar. Se ele vai descer em algum lugar. Então você tem que perguntar como, onde você vai descer? Aonde você mora? Aonde você foi morar? Quem mora, mora em algum lugar. Quem mora, mora em algum lugar. Então qual é a pergunta certa? Onde você mora? Onde você foi morar? Tá entendido? Te preocupa com onde? Te preocupa com o onde. Fizer a análise do verbo, aparecer a palavra em, não pode usar aonde. Tá, professor, mas quando é que pode usar aonde? Tá, se quiser anotar, anota, é a mesma coisa. Se fizer a análise do verbo e aparecer a preposição a. Só que eu sei que essa análise é mais difícil, porque você não usa a preposição a. Até hoje você chega em casa, até hoje você vai na feira. Tá tudo errado, só lamento. Quem chega, chega a algum lugar. Quem vai, vai a algum lugar. Então guarda assim. Se fizer a análise do verbo e aparecer a preposição em, não pode ser aonde, tem que ser onde. Se fizer a análise do verbo e aparecer a preposição a, tem que ser aonde. Guarda só esses dois verbos por enquanto. Verbo chegar e verbo ir. Quem chega, chega a algum lugar. Quem vai, vai a algum lugar. Fechou? Vamos lá. Felicidade é um lugar onde você pode pousar. Será que está certo? Então vamos lá, bora analisar. Bora analisar. Se você pode pousar, você pode pousar, analisa, cria esse hábito. Se você pode pousar em algum lugar. Se você pode pousar em algum lugar. Então, perfeito onde aqui, ó. Perfeito. Tá bom? Porque se você pode pousar em algum lugar. Apareceu a preposição em, tem que ser onde. Se você já construiu castelos no ar, não tenha vergonha deles. Estão onde devem estar. Agora, deles alicerces. Se eles devem estar, fala para mim, treina, eles devem estar em algum lugar. Eles devem estar em algum lugar. Então, onde está perfeito. Quantas vezes eu descobri onde eu deveria ir? Opa, se eu deveria ir, eu deveria ir a um lugar. Eu deveria ir a algum lugar. Pessoal, quem vai, vai a algum lugar. Infelizmente, pelo menos até o dia da tua posse, tu vai ter que enfiar isso na tua cabeça. Você não vai na feira, você não vai no cinema, você não vai no médico, você não vai em casa. Tá tudo errado, sinto muito. Tá bom? Tá tudo errado. O que é que acontece, pessoal? Quem vai, vai a, a, a. Então tá errado aqui, tinha que ser como? Aonde? O importante da vida não é a situação onde estamos, mas a direção para a qual nos movemos. Olha que lindo. Se nós estamos em algum lugar. Se nós estamos em algum lugar. Agora sim, né?
Se nós estamos em algum lugar. Então, tá certinho onde aqui, ó. Um bom lugar para você começar é de onde você está. Olha, você está em algum lugar. Você está em algum lugar. Apareceu a preposição em, não pode ser aonde. Tem que ser onde. Tenho certeza que você aprendeu essa. Eu gosto dessa questão que me faz lembrar aí do nosso primeiro vídeo aí do canal, né? Lá nos antigamente, é só você botar aí de cabeça para baixo, né? Dos mais antigos, você vai ver o primeirinho, dá uma moralzinha lá. Vai lá e curte o vídeo, faz um comentário, poxa, fica legal esse movimento aí nos vídeos antigos aí que o YouTube vai acabar recomendando para outras pessoas. Beleza? Bora para a questão 9. Uma noite destas, vindo da cidade para o Engenho Novo, encontrei no trem da Central um rapaz aqui do bairro, que eu conheço de vista e de chapéu. Cumprimentou-me, sentou-se ao pé de mim, falou da lua e dos ministros e acabou recitando-me versos. A viagem era curta e os versos pode ser que não fossem inteiramente maus. Sucedeu, porém, que como eu estava cansado, fechei os olhos 3 ou 4 vezes. Tanto bastou para que ele interrompesse a leitura e metesse os versos no bolso. Esse é o início do romance Dom Casmurro. É correto afirmar sobre esse texto que se trata de texto? É claro que é um texto narrativo, né, pessoal? Nós temos 5 tipos de texto, tá? 5 tipos de texto, né? Narrativo, descritivo, dissertativo, injuntivo e informativo. O narrativo é aquele que a gente conhece mais, né? Porque veio na nossa infância aí, aquelas historinhas que eram contadas para a gente, que a gente mesmo foi lendo ao longo da nossa vida, as histórias, né? Contar a história, a narração, tá bom? Depois vem a descrição, que é aquele texto que se prende aos detalhes dos ambientes, das coisas, das pessoas. Depois vem o dissertativo, que é quando você tem uma opinião sobre um assunto. Depois tem o texto injuntivo, que nada mais é do que um texto orientativo. E depois você tem aí o texto informativo, que é aquele texto que só traz informação, não traz opinião. Então é claro que o texto é narrativo, você já descarta aí a letra C, você já descarta aí a letra C e a letra D, e a letra E. Mas ele é narrativo com sequências descritivas e argumentativas. Na argumentativa é quando traz opinião, pessoal. Ele é narrativo com sequências descritivas, ou ele é narrativo com sequências descritivas e expositivas. Expositivo é informação, tá bom? Expositivo é informação. Então tá aqui a nossa resposta tranquilamente. Guarda aí na tua cabeça os 5 tipos de texto. Pelo menos vai remoendo aí para depois tu lembrar o que é cada um. Narrativo, descritivo, dissertativo, injuntivo e informativo. Beleza? Bora lá. Em todas as frases abaixo ocorrem locuções adverbiais. O que é isso, professor? Traduz aí. Tudo que falar em advérbio na nossa prova, locução adverbial, adjunto adverbial ou até mesmo oração adverbial, é a mesma coisa que circunstância. E o que é circunstância? Circunstância é tudo aquilo que não é fato. Houve uma morte, infelizmente, houve a morte. A polícia vai investigar a morte? A polícia vai investigar as circunstâncias que envolveram a morte. Onde foi, quando foi, por que foi, como foi, com quem foi, quanto foi. São as circunstâncias que envolvem o fato. Tá bom? Tudo que é circunstância aqui no português a gente vai chamar de advérbio, adjunto adverbial, locução adverbial, oração adverbial, tá bom? Assinale a frase em que uma dessas locuções foi substituída por um advérbio de valor equivalente. Mais uma vez, é uma questão de reescrita de frase. Já é a terceira questão que a gente está fazendo da mesma prova com reescrita de frase. Tu não acha que vai cair isso para ti? É apenas uma questão de sentido, significado. Nenhum banco morre de repente. É a mesma coisa que dizer que nenhum banco morre subitamente. Tá certo? Não tenha medo. Não tenha medo. De repente é súbito, né? As mudanças nunca ocorrem sem inconvenientes, mas sem inconvenientes não é inconvenientemente, né? Se é sem inconvenientes, então é convenientemente.
Um homem muito lido nunca cita com precisão. Com precisão significaria exatamente. Se é com precisão, é exato. O sol é novo a cada dia. O sol é novo diariamente. Diariamente. Não cai na cilada da letra D. Repreende o amigo em segredo e o elogia em público. Em público quer dizer que é publicamente. Repara que é uma questão de sentido, de sinônimo, de significado. Você vai conseguir. É só você se acostumar com esse tipo de prova. Tá bom? É muito fácil. Bora fazer mais uma? Bora, agora que está começando a nossa manhã, agora que estamos aí com 1h30 de aula, nem isso talvez, né? Então a gente vai encarar aí mais 1h30 para a gente fechar o nosso aniversário, quem sabe até o meio-dia desse domingo a gente consiga aí fechar os 2.000 inscritos, né? Não tem, pode ver aí que a vírgula está no 8 ainda, 1,8, né? Então eu quero que você faça por 1,9 e que feche os dois. Me faz esse favor, me dá esse presente de aniversário aí. Poxa, nunca te pedi nada. Te inscreve e pede para outras pessoas conhecidas seus. Você tem vários grupos aí de zap, né? Vai pedindo, não custa nada. Olha, meu professor aqui, é só um videozinho tranquilo, faz aí a anotação, se inscreve, tá bom? Beleza? Então bora lá. Bora fazer mais uma. Bora fazer mais uma. Essa aqui primeiro. Tudo bem. Vamos lá, mesmo ritmo, tá, pessoal? Mesmo ritmo, para você saber como é que funciona aí o canal, né? É questão, 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 tá bom? Bora lá. Já curtiu o vídeo? Já fez um comentáriozinho? Poxa, faz aí. Faz o algoritmo do YouTube aí entender que ele pode recomendar esse vídeo para outras pessoas, tá bom? De repente você não se interessou, mas você deixa seu like, curte, se inscreve e o canal e o próprio YouTube já indica para outras pessoas que podem se interessar. Beleza? Assinale a opção que apresenta o processo de construção que está identificado corretamente. Corretamente. Queremos a certa. Processo anafórico. Pelo amor de Deus, professor, o que é anafórico? Um processo anafórico é assim, ó, é quando eu uso uma palavra para me referir a uma outra palavra, um outro termo, uma outra expressão que já foi dita na frase, no texto. Vou dar um exemplo besta, ó. Minha casa está velha. Ela precisa de reforma. Escuta, escuta, ó. Minha casa está velha. Ela precisa de reforma. A palavra ela está fazendo um processo anafórico. Por que é um processo anafórico? Porque a palavra ela se refere à palavra casa que já havia sido dita no texto. Tá tranquilo? O que é anáfora? Anáfora, na verdade, é uma figura de linguagem, né? Um outro exemplo, mas o processo anafórico é isso. O processo anafórico é quando você usa uma palavra para se referir a outra que já foi dita. E aqui começou com um ele, ó. Ele vai indicar três soluções. Só que aqui, esse ele, pelo menos aqui, ele não é anafórico, porque eu não sei quem é ele. Ah, ele está buscando alguém anterior. Tá, mas eu não sei quem é ele. Então aqui não tem processo anafórico. Mas, olha aqui, ó. Ele vai indicar o quê? Três soluções. Duas são simples de executar, mas a terceira apresentará problema. Quando eu digo duas e terceira, eu estou me referindo a quê? As três soluções que eu já tinha falado. Olha que bacana. Acontece aqui um processo anafórico? Acontece aqui um processo anafórico na letra A. Não acontece com a palavra ele, porque eu não sei quem é ele, mas acontece aqui com a palavra duas e com a palavra terceira. Porque a palavra duas e a palavra terceira se refere a essa expressão aqui, ó, as três soluções. Ok?
Então, é por isso que é um processo anafórico. Agora você aprendeu o que é processo anafórico. É uma palavra se referindo a outra palavra que já foi dita no texto. Fechou? A letra B fala de inversão entre sujeito e verbo. E aí tem uma pegadinha aqui. Você sabe que inversão é simplesmente trocar, né? Normalmente o sujeito vem antes do verbo. É isso que acontece, né? O sujeito vem antes do verbo. E aqui, ó, se você fizer a pergunta, há muita gente do lado de fora, aí você diz assim, há o quê? Muita gente. Muita gente não é sujeito, pessoal, porque quando tem o verbo haver, quando eu tenho o verbo haver aqui, no sentido de existir, o verbo haver, no sentido de existir, não tem sujeito. Ele deve ficar obrigatoriamente no singular. Assim, ó, existe muita gente do lado de fora. Não dá para trocar esse verbo haver pelo existir? Então, se dá para trocar o verbo haver pelo existir, o verbo haver não tem sujeito. Não tem sujeito. Se fosse o verbo existir, se tivesse escrito assim, ó, existe muita gente do lado de fora, aí sim era o sujeito. Muita gente ia ser o sujeito, mas não é, tá, pessoal? O verbo haver. O verbo haver, quando puder ser trocado por existir, ocorrer ou acontecer, nunca vai para o plural, nem ele nem o auxiliar dele, porque ele é um verbo impessoal, ele não admite sujeito. Tá bom? Toda vez que você fizer o teste, dá para trocar o verbo haver pelo verbo existir, não tem sujeito na frase. Se não tem sujeito, não tem essa tal de inversão entre sujeito e verbo. O verbo está na frente sim, mas o que vem depois não é sujeito, é apenas um objeto direto, se você quiser anotar aí. A letra C diz que houve uma passiva impessoal. Eita, pessoal, não sei nem o que é passivo. Aqui no português, passivo é aquele que não faz. Passivo é aquele que não faz. Então, bora lá. Vem comigo aqui, ó. Fizeram muita bagunça na festa. Quem foi que fez? Eles. Tudo bem que eu não sei quem é eles. O sujeito é indeterminado. Tudo bem. Mas foram eles que fizeram. E se foram eles que fizeram, é ativo. Porque o que é passivo? Aquele que não faz. O passivo é aquele que não faz. Mas eu não sei nem quem é o sujeito aqui. Tudo bem, eu não sei quem é, mas é eles. Eles fizeram muita bagunça. Não sei quem é eles, mas eles fizeram muita bagunça. E esse eles faz a ação do verbo. Foram eles mesmos que fizeram. Se faz a ação do verbo, a voz é ativa, não é passiva. Está errado. A letra D diz que houve um destaque de termo aqui, ó, Cabral, o descobridor, morreu cedo. Apesar de o aposto ser realmente um algo a mais sobre o que se fala a respeito de um termo anterior, mas aqui não tem nada de destaque, né? Foi apenas uma informação a mais mesmo a respeito do tema anterior. Não é um destaque, eu não quis destacar. Ah, mas não está entre vírgula? Sim, está entre vírgula, mas não é um destaque, está entre vírgula porque o aposto explicativo, o aposto o aposto explicativo, ou esse mesmo aqui que é desenvolvedor, ou seja, só para dizer algo a mais sobre o Cabral, não é, não está aqui merecendo um destaque. Está errada essa colocação. É apenas um aposto. Se você quiser anotar, você diz que isso aqui é um aposto. Um aposto explicativo, um aposto desenvolvedor. É uma informação a mais sobre o Cabral, nada mais. A letra E traz uma grande pegadinha. Está falando aqui em tempo simultâneo. Tempo simultâneo é aquilo que acontece ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. Logo que chegou, começou a espirrar. Ele chegou e ao mesmo tempo espirrou? Logo que chegou. Primeiro ele chegou, depois ele espirrou. Não é tempo simultâneo. Não é tempo simultâneo. Resposta à nossa questão, tranquilamente, é a letra A. E hoje você aprendeu, então, o que é um processo anafórico. O processo anafórico é isso, né? É quando você tem aí uma palavra que se refere a outra que já foi dita no texto. Questão 2. Uma frase interrogativa é a que formula uma pergunta. Quando a resposta pode ser sim ou não, dizemos que a interrogação é total. E caso contrário, parcial. Vamos lá, a questão está dando uma aula para você. Uma frase interrogativa é aquela que formula uma pergunta. Quando a resposta pode ser sim ou não, dizemos que a interrogação é total. Tá bom? Interrogação total.
Se você faz uma pergunta que a resposta pode ser sim ou não, a interrogação é total. Mas se você fizer uma pergunta que a resposta nem sempre é sim ou não, aí é uma interrogação que parcial. Bora lá? Assinale a frase que apresenta uma interrogação total. É isso que a gente quer. A gente quer uma interrogação total, ou seja, aquela em que você pode responder sim ou não. Você entendeu? Olha, isso aqui é uma questão da tua prova, da tua banca que vai fazer o teu concurso. Você não precisa de um conhecimento gramatical para responder essa questão. Ela mesma te ensinou. Ela te ensinou o que é uma interrogação total, o que é uma interrogação parcial e que é um exemplo de interrogação total. Poxa, pessoal. Interrogação total é aquela que a resposta pode ser sim ou não. Vamos lá. O que você vai fazer este fim de semana? Aí tu responde sim. Tu responde não. Isso aqui é uma interrogação o quê? Parcial. Isso aqui é uma interrogação parcial. Você, como eu, tem medo de escuridão? Opa, aqui a resposta pode ser sim ou não? Sim, eu tenho medo de escuridão. Não, não tenho medo de escuridão. Opa, já acabou. Você está no vestibular para medicina ou enfermagem? Aqui a resposta não é sim ou não. Ou é medicina ou é enfermagem, ou sabe lá qualquer outro. Para onde você vai amanhã de manhã? A resposta não pode ser sim ou não. Como você descobriu meu telefone? A resposta não pode ser sim ou não. O que ele queria era uma interrogação total, que é aquela que a resposta pode ser sim ou não. Égua, pessoal. Tá vendo? Se você não conhecia ainda a Banca FGV, ou se você está com medo dela, não tenha medo. Vem para cá estudar com a gente até o dia da sua aprovação. Beleza? O número do Zap está bem aí, nos comentários e no chat. Chat, né? Dê o like também aí, indica o canal, se inscreve. Assinale a opção que apresenta a frase em que o sujeito está anteposto. Professor, eu não sei o que é isso. Primeiro tem que saber o que é sujeito, né? Sujeito é a resposta da pergunta quem ou da pergunta o que feitas antes do verbo. O rapaz levou flores para a namorada ontem. Quem foi que levou? O rapaz. O rapaz é o sujeito. E repara que essa frase está na ordem direta. Primeiro veio o sujeito, depois veio o verbo, depois as respostas das perguntas que você faz depois do verbo e depois as circunstâncias. Ordem direta traz o sujeito anteposto. O que é o sujeito anteposto, né? Ele vem antes do verbo. Tá bom? Sujeito anteposto é quando o sujeito vem antes do verbo. Então, bora lá. Na praia de Copacabana são encontradas pessoas de todo o país. O que é que são encontradas na praia de Copacabana? Pessoas de todo o país. Tudo isso aqui é o sujeito. Tudo isso, tá? Pessoas de todo o país. Só que esse sujeito não está depois do verbo? O verbo está aqui, ó. O verbo é são encontrados. O que é que são encontradas ou quem é que são encontradas? Pessoas. Pessoas. Está depois do verbo. Sujeito pós-posto. Sujeito pós-posto. No fundo da floresta vivia um lobo solitário. Quem era que vivia? Quem era que vivia, pessoal? Um lobo solitário. Solitário. O sujeito está depois do verbo, sujeito pós-posto. Através da folhagem passavam os raios de sol. Quem era que passava? Os raios de sol. O sujeito está depois do verbo. Se o sujeito está depois do verbo, é um sujeito pós-posto. A aldeia se encontrava a alguns quilômetros da cidade. Opa! Quem era que se encontrava a alguns quilômetros da cidade? O que era que se encontrava a alguns quilômetros da cidade? A aldeia. O sujeito está antes do verbo. Sujeito anteposto. É essa a resposta. Percebe que essa aqui é uma questão de sujeito? Então, grava aí o conceito de 100% de sujeito. Sujeito é a resposta da pergunta quem ou da pergunta o que feitas antes do verbo. Beleza? No fundo do vale corria um regato limpo. O que era que corria? O que era que corria? Um regato limpo. O sujeito está depois do verbo. Opa, lá estou eu fazendo a mesma besteira de novo, né?
Tá aí, agora você vai enxergar, vai tirar o print, beleza? Pode cutucar aí, pode avisar, pode falar comigo no zap aí, pode escrever o comentário, pode escrever no chat. Me ajuda. É aniversário do curso, não é o meu aniversário. Meu aniversário é no melhor dia do ano, dia das crianças, né? Mas hoje é aniversário do curso 100%, 26 anos, levando muita gente aí para o serviço público. Fora as inúmeras aprovações aí em vestibulares, né, em faculdades, no Enem, que outras pessoas já conseguiram em outras épocas também. Todas as frases a seguir permitem a inferência. Professor, não sei nem o que é inferência. Inferência é tirar uma conclusão lógica a partir do que está escrito na frase. Inferência é tirar uma conclusão lógica a partir do que está escrito na frase. Beleza? Todas as frases a seguir permitem a inferência de um local em que estão inseridas. Local, local, local. Tem que saber qual é o local daquela frase. Todas as frases a seguir permitem a inferência de um local em que estão inseridas. Assinale a frase em que o local indicado está inadequado à frase. Ah, presta atenção, é uma questão de lógica. Falei que português é raciocínio lógico, o português da FGV é raciocínio lógico. Vamos lá. Depois da refeição, minha mãe lava a louça na cozinha. Depois da refeição, minha mãe lava a louça na cozinha. Pelo que está escrito aqui, eu posso garantir, ou pelo menos tirar uma lógica de que nós estamos num hotel? É, pode ser, minha mãe trabalha na cozinha do hotel. Pode ser uma coisa. Quero saber se a partir dessa frase eu posso concluir que nós estamos no hotel. Poxa, depois da refeição, minha mãe lava a louça na cozinha. Pode ser em casa. Pode ser no hotel? Pode. Pode ser no restaurante? Pode. Mas eu quero uma certeza, né, uma coisa mais lógica. Já é essa a resposta. A gente não quer o inadequado? Já é essa a resposta. Olha a letra B. O barulho dos aviões que decolam encobre a nossa voz. Poxa, pessoal, o barulho dos aviões que decolam encobre a nossa voz. Não dá para supor que esse pessoal está no aeroporto? Dá para supor que esse pessoal está no aeroporto. Estávamos famintos e ficamos contentes quando a garçonete se aproximou de nós. Não dá para supor que esse pessoal está no restaurante? Sim ou não? Não dá para supor que esse pessoal está no restaurante? Estávamos famintos e ficamos contentes quando a garçonete se aproximou de nós. Dá para supor que ele está no restaurante. Quando soa a campainha, os meninos correm para o pátio. Dá para supor que a pessoa que falou isso está numa escola? Sim. O motorista pede às crianças que se sentem antes de arrancar. Dá para supor que esse pessoal está no ônibus? Dá. Dá. Ah, professor, mas lá naquela letra A lá, não dá para supor que ele está no hotel? Não, dá para supor que está em vários lugares, principalmente em casa, né? Mais lógico que seria em casa. Beleza? É isso. Vamos para a questão 5. Em todos os exemplos a seguir, há um termo sublinhado e um pronome que retoma esse termo, esse mesmo termo. Assinale a frase em que o pronome utilizado para a retomada pertence a um tipo diferente dos demais. Aqui você vai ficar com um monte de exemplos do processo anafórico, que você já aprendeu. Uma palavra que se refere a outra palavra que já foi dita. Beleza? Bora pegar os exemplos? Não esquece que a gente quer aquele que é diferente dos demais. A gente quer aquele que é diferente dos demais. Vamos lá. Joana encontrou um emprego dentro da sua especialidade. Ela, bora colocar aqui, ela vai começar amanhã. Quem é ela, pessoal? Quem é ela? Joana. É ou não é um processo anafórico? É. Tá bom que aqui você vai ficar com vários exemplos de processo anafórico, aquela palavra que se refere a uma outra palavra que já foi dita no texto. Beleza?
O professor deixou-nos uma semana para terminar esse relatório. Ele precisará, no entanto, que ele seja feito dentro da teoria explicada. Ele quem? O professor. Mas tem outro ele aqui, viu? Tem outro ele aqui, ó. Que ele seja feito. Ele quem? O relatório. De qualquer forma, os dois eles estão fazendo o processo anafórico, né? Processo anafórico, porque se refere a algo que já foi dito. Beleza? Eita! Silvio tomou o trem das 10. Apesar disso, pode ser que ele quem, pessoal? Ele quem? O Silvio. Olha que coisa. É muito fácil uma anáfora, né? Processo anafórico é isso, é uma palavra que se refere a outra que já foi dita. Miguel está preparando um doce de amêndoas e um pão com passas. Ele ainda precisa de ajuda para terminar o tempo. Ele quem? Miguel. Olha, pessoal, fala sério. Todos usaram o ele ou ela para se referir à palavra anterior, não foi? Todos usaram ele ou ela para se referir ao tema anterior. Qual é a nossa resposta? O filme da equipe do Carlos era muito estático. O teu, o teu era muito mais dinâmico. Não usei o ele ou ela para me referir ao filme. Beleza? Esse é o diferentão. Esse é a resposta. Bom? Fácil demais, pessoal. Acho que até se você não soubesse nada de anáfora, você acertaria, né? Todas as alternativas usaram ele ou ela para se referir ao termo anterior. E aqui não. Aqui eu usei o teu para se referir ao termo anterior, que era filme. Bacana? Bacana. Bora lá, bora avançar um pouquinho para a gente quebrar mais uma vez e você me esperar para a última fase, né, o último bloco, né, da nossa aula de hoje, beleza? Bora lá. Assinale a frase que se mostra sem ambiguidade. Essa aqui, pessoal, é uma questão que quando cai as pessoas tendem a errar. Não porque elas não saibam o que é ambiguidade. Deixa eu te falar logo o que é ambiguidade, se tu não souber. Ambiguidade é duplo sentido, dupla interpretação. Tá bom? Ambiguidade é dupla interpretação. Beleza? Mas às vezes é porque você lê a frase e não enxerga essa dupla interpretação. Você só enxerga aquilo que você quer enxergar. É assim mesmo. Nosso cérebro é tendencioso. Nosso cérebro é tendencioso. A gente só enxerga aquilo que a gente quer enxergar. Tá bom? Então, então é isso. Bora lá. João e Roberto gostam de esportes de salão, mas o esporte que ele prefere é voleibol. Voleibol? Tá, pessoal, mas espera aí. Ele quem? Essa frase é ambígua. Porque eu não sei se quem prefere é o João ou o Roberto. Entendeu? Essa que é a ambiguidade. A frase ficou ambígua, porque quando ele falou ele prefere, eu não sei se ele é o João ou se é o Roberto. Pronto, esse que é a ambiguidade. Emília e Marta mudam brevemente. Ela vai morar pertinho de mim. Ela quem, cara? Ela quem? A Emília ou a Marta? Davi e Felipe querem os dois participar da equipe de basquetebol. Segundo um deles me disse. Opa, um deles. Mas sim, pessoal, não sei quem é. Tá, mas a frase não ficou ambígua. Um deles. Ou foi o Davi ou foi o Felipe. Eu não disse ele. Se eu dissesse ele, aí eu não sabia de quem eu estava falando, se era do Davi ou do Felipe. Mas eu disse um deles. Ah, tá. Você realmente não quis dizer qual foi. É um deles. Pode ser o Davi, pode ser o Felipe. Mas se você dissesse ele me disse, ele quem? O Davi ou o Felipe? Aqui é a resposta. Houve uma briga entre Chico e seu irmão. Já começa aqui a ambiguidade. Bem aqui tem ambiguidade. Ó. Irmão de quem? De você com quem eu estou falando ou do Chico? A discussão entre eles foi violenta e os dois foram separados. Só na manhã seguinte ele se desculpou. Ele quem? O Chico ou o seu irmão? Ambiguidade. Por causa da chuva torrencial, Carla chegou à recepcionista da dentista com mais de 30 minutos de atraso. É claro que ela não estava nada contente. Ah, professor, quem não estava contente era a Carla. Sim, a recepcionista podia estar nada contente também. É ambígua essa frase. É ambígua essa frase. A resposta está bem aqui.
Davi e Felipe querem os dois participar da equipe de basquetebol, segundo um deles me disse. Tudo bem, eu continuo sem saber quem foi que disse, mas eu não escrevi a frase ambígua. Eu não disse ele ou ela, porque se eu dissesse ele, eu não sabia se era o Davi ou se era o Felipe. Um deles me disse, ah, tá, um deles, tá, beleza. Pode ter sido o Davi, pode ter sido o Felipe. Mas aqui, quando eu digo ela, aí você escreveu incoerentemente, porque eu não sei se é a Carla ou se é a recepcionista. E eu estou deixando de novo a letra na cima do meu rostinho lindo, né? Ai, ai. Tá bom. Beleza. Bora fazer o seguinte, bora dar uma quebrada? Bora dar uma quebrada. Que aí você dá aquela água, toma aquela água, né? Dá aquela esticada, lava o rosto para a gente aguentar aí até meio-dia e você fechar com chave de ouro a nossa aula de hoje. E também, é, e também não, também você conseguir compartilhar aí para outras pessoas, beleza? É já que a gente volta, segura aí.